Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo. E agora nós vamos tratar de um assunto que tem sido até consequência de algumas ideias que estão se propagando sobre o galismo que não são realidade, né? Todos nós que criamos, conservamos, né, os galos combatentes, nós sabemos que esses animais são aves extremamente territoriais e mesmo na natureza eles se defrontam, né, se confrontam. Quando dois machos na natureza se encontram, eles se degradiam e muitas vezes até a morte, né, ou até algum deles desistir do combate. E isso não é uma coisa só do galo, né? Nós sabemos que existem vários animais que são assim, né? Desde animais, tipo assim, hipopótamos, onde se dois machos encontram, eles costumam se degradar até a morte, ou até que um deles desista, e geralmente com graves ferimentos. Aves, nós temos várias assim, né? Aves que se degradiam na natureza, e esse é um processo natural, né? Mamíferos, né? Leões, esse é um processo natural, inclusive é um processo usado pela natureza para selecionar os melhores machos, né? Para que as suas proles, então, sejam, vamos dizer assim, mais vigorosas. É um processo seletivo natural. Os galos, né, de combate também são assim, né? Quando o homem domesticou os galos de combate, né, eles preservaram essa índole de combate, né? E essas inverdades que diz aí que o galista põe o galo, maltrata o galo, põe em quarto escuro, priva de água, de comida para o galo então brigar, que dá hormônios, todo mundo sabe que isso é mentira, né? Até quem fala isso sabe que isso é mentira, né? Até quem fala isso sabe que é mentira, né? Esse aspecto eu nem vou discutir. Mas o que vem acontecendo é que começaram a impor às criações de galo algumas coisas que não são muito adequadas, né? Por exemplo, uma delas, se serrar a espora, você está maltratando um galo, né? É como se dissesse você preparar o casco de um cavalo para colocar a ferradura, que isso é maltrato, né? Todo mundo sabe que a espora é um osso morto, né? E a gente serra a espora até para evitar que dois frangos, quando se confrontam, né, se machuquem, até para evitar que o galo, quando for cruzar a galinha, machuque a galinha, né? E a gente sempre fez isso. Então, diante dessa situação, né, de que não se pode mais cortar, né, espora, o que a gente tem visto são acidentes mais graves nas cocheiras e nós vamos falar sobre eles hoje, né? Ou seja, nós não podemos fugir desse tema, porque esse é um tema real, né? Quem cria galos de combatentes sabe que os acidentes acontecem, como um galo, né, foge e degradia com o outro, e agora com as esporas inteiras, né? Ou quando dois frangos se pegam no terreno, né, e se degradiam e se machucam, né? E nós vamos falar então sobre esses ferimentos, porque o galista precisa se inteirar disso, inclusive para depois aprender como tratar isso aí, né? Esses acidentes acontecem na criação e nós precisamos saber, né, como lidar com isso, tá? Então, é um vídeo em que nós vamos falar dos prováveis ferimentos que ocorrem nessas situações, desses embates caseiros, sem nenhum, né, coisas que não acontecem muito na rua, porque não tem nenhum tipo de intervenção do homem, né? E aí acaba brigando um galo mais novo com o mais velho, um mais alto, mais pesado, com o mais leve, e as consequências não são boas, né? Bom, quando dois galos brigam, né, quando eles partem para o combate, se a gente não interferir, né, vai haver consequências sérias, tá? Vão haver consequências sérias e nós vamos falar sobre essas consequências, o que a gente pode esperar nessa situação, né? Então
Primeira coisa, vamos começar pela arma que o galo tem, né? O galo tem uma espora, né? É uma arma natural, sinal de que ele é uma ave que vai combater, né, na sua vida normal. Então ele tem uma espora em cada perna, é uma espora que naturalmente é fina, né? Ela já naturalmente é fina e quanto mais tempo passa, maior ela fica, né? Então essa é uma arma que o galo tem e vai usar ela, né? Outra arma que o galo tem é a pancada, né? Quando ele luta, quando ele briga com o outro, né? Ele bate, né, no outro com a perna. Nem sempre bate com a espora, né? Então ele bate fazendo contusões no outro galo. Outra arma que existe do galo é o próprio bico, porque o galo, né, quando está, né, se degladiando com o outro, ele belisca o galo, né, costuma machucar, belisca dentro da boca, costuma machucar a boca, né? Então vamos falar, então se nós vamos ter que aprender a curar nossos galos quando acontecer um acidente desse, né? Quando acontecer uma situação dessa, e nós não temos que ter medo de falar sobre isso, né? Isso aí acontece, são acidentes que acontecem, né? Acontece em todas as criações, né? Há pouco tempo atrás, um amigo meu que cria fazão também, 2 fazões dele se machucaram no combate, né? Brigaram, se machucaram muito, inclusive eu até que ajudei ele a tratar de um deles que machucou muito, né? Não tem muito tempo, né, que um outro amigo meu também, que mexe com aves ornamentais, né, 2 pavões, né, se degladiaram e machucaram muito, inclusive um perdeu até a visão, uma das vistas, né? Então vamos lá. Então sim, a primeira coisa com respeito às lesões que a arma natural do galo pode provocar no outro, né, que é a espora. Vamos mudar aqui para o flip chart e nós vamos falar sobre isso, tá? Então, olha bem, a arma natural do galo é a espora, né? A espora é uma arma natural do galo. Então vamos pôr aqui, ó, a espora é uma arma natural. Quando o galo está brigando, ele bate no outro com a espora, né? E a espora, por ser pontiaguda, ela pode causar uma série de problemas, né? Então nós vamos colocar aqui, a espora pode causar lesões na pele, ou seja, as lesões são lesões perfurantes, lesões perfurantes na pele do galo, né? Que cria, na verdade, uma situação em que a pele do galo, nós vamos desenhar isso aqui, fica mais fácil de explicar, né? A pele, se a gente considerar que isso aqui é a pele do galo, uma lesão perfurante, né? Uma lesão quando a espora bate na pele do galo, né? Ela perfura a pele e cria uma situação de continuidade entre o meio externo, e o corpo do galo. O corpo do galo. Né? Quando a gente podia serrar a espora, isso não acontecia com essa, né, gravidade. Mas, hoje, né, como a gente não pode mais tirar a espora do galo, porque fala que isso aí é amputação, né? Os grandes entendidos falam isso, né? Então a espora perfura, né, a pele, cria uma situação de continuidade entre o meio externo e o meio interno. Então essa perfuração da pele pode ser um local de entrada de processos inflamatórios e infecciosos, né? Ou seja, por esse lugar podem entrar bactérias e outros agentes que estão no meio externo e contaminar o nosso galo. Então essa é a primeira lesão, né, a lesão perfurante da espora. Vocês precisam ficar atentos agora, porque se antes a gente cortava, né, a espora justamente para evitar esse tipo de coisa, daqui para frente, né, se os galos permanecerem com a espora, né, essa situação vai ser relativamente frequente. Essa lesão de perfuração pode ser só na pele, mas ela pode chegar
atingir músculos do galo. Músculos. Vocês vejam que a espora, né? A espora natural do galo pode chegar até 3, 4 centímetros. Então ela pode, né, nessa perfuração, né, da pele, ela pode vir atingir músculos que estão abaixo da pele do galo, né? Pode vir atingir os músculos que estão aqui embaixo, né? E obviamente ao atingir o músculo, elas podem provocar, né, lesões aqui, criando aqui hematomas, né, ou seja, sangramento aqui dentro, ou mesmo, que não é muito raro com essas esporas, esse ferimento chegar a romper, né, essa cápsula que contém o músculo, né, é uma cápsula fibrosa que contém o músculo, né, e daí, né, ocasionar uma herniação muscular, né, ou seja, o músculo, quando se contrai agora, ele faz né, fica um caroço ali, uma herniação. Essa situação é uma situação que não é muito rara, né? Ainda mais a espora natural, que a espora natural ela é bem fina e ela não é lisinha, né? Ela tem umas escamas. Então, se o galo bater, perfurar e pegar o músculo, ele pode só perfurar o músculo, causar uma hemorragia, mas ele pode, né, na espora entrar e sair, rasgar a face muscular, né, e causar uma hérnia muscular no seu galo. Tá? A gente mais à frente nós vamos falar como tratar disso. Dependendo do local onde essa espora penetra, né, agora nós temos que ficar atento porque existem locais na pele do galo, né, em que logo abaixo da pele estão alguns órgãos, né? Estão alguns órgãos. E essa espora agora, ela pode, né, perfurar um órgão, né, e causar complicações mais sérias, né? Órgãos mais fáceis de serem comprometidos, no caso é a traqueia no pescoço, que é o lugar por onde passa o ar, ou mesmo as vias respiratórias, né, os sacos aéreos que estão nas costas do galo, né, o pulmão do galo, né, pode ser perfurado, causando problemas sérios para nossas aves, né? Bom, além das lesões, essas lesões também podem atingir ossos, né? Podem atingir ossos do galo, né? Podem atingir ossos do galo, né? Ao atingir o osso, pode inclusive chegar a fraturar o osso, né? Causar fraturas no osso. Ou às vezes apenas um ferimento no osso e causar um processo inflamatório, infeccioso aqui, que nós chamamos de osteomielite. Né? Ou seja, a lesão, né, perfurando a pele, atingindo o osso, pode levar lá para dentro do osso bactérias, né, e causar uma osteomielite, uma infecção no osso do galo, que é uma outra situação, né? E uma última situação aqui que a espora pode ocasionar em vez de atingir o osso, né, a espora atingir alguma articulação, né? Ou seja, uma articulação da asa, né, uma articulação da perna, da coxa do galo. E essas lesões em articulação podem ser lesões extremamente sérias para o galo, né, incapacitando o galo definitivamente. Tá? Ou seja, aquela articulação atingida, se ela inflamar ou infeccionar, ela pode destruir a cápsula da articulação e o galo ficar ou com a perna ou com a asa dura, né? E não movimentar mais essas articulações. Então aqui, ó, lesões perfurantes nos músculos, nos órgãos,
nos ossos e nas articulações, podem acontecer, né, no músculo, nos órgãos, nos ossos, nas articulações. Essas lesões podem acontecer, né? A gente não tinha essas lesões com tanta frequência quando ocorriam acidentes nos nossos galos de combate, né? Lá na nossa cocheira, né? Um galo fugisse ou mesmo entrasse um confronto com outro sem que a gente percebesse. A gente não tinha isso porque os nossos galos tinham a espora, né, cortada, acertada, que é como se fosse cortar uma unha, né? Então, quando eles se degladiavam lá, né, e você não via, geralmente, né, com aquela espora cortada, não acontecia esse tipo de lesão. Mas agora está acontecendo, né? Agora está acontecendo, a gente precisa saber que isso pode acontecer, porque nosso galo, se acontecer um acidente desse, a gente vai ter que medicar isso aí, tá? Senão nós vamos perder a nossa ave, que é uma ave preciosa, né? Um galo de combate não é uma ave comum, é uma área preciosa, né? E todo mundo que cria galo gosta muito dos galos, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, né? Os criadores de galo combatente são pessoas aficionadas, que gostam demais dos seus galos. Então a espora pode ocasionar esses tipos de lesão, tá? Muito bem. Além da espora, né, nós ainda temos uma outra situação que pode ser que acontecer, né, que é pela pancada que um galo dá no outro, né? Ou seja, o galo quando bate, né, quando ele bate no outro, ele causa um trauma fechado no galo, não precisa perfurar com espora, né? Então, um trauma fechado que são contusões, né? Contusões. Essas contusões, né? Ou seja, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. A própria pancada, né? Pancada, né? Quando o galo bate no outro, né? A próxima pancada, ela pode pontar só contusões, ou seja, sem muitas seriedades, né? Mas essa contusão causa um edema no lugar, né, incha aquele lugar, inclusive costuma, né, causar um hematoma, né, um hematoma abaixo da pele. Um hematoma abaixo da pele pela pancada que o galo dá, né. Essa pancada também pode vir a causar lesões nos ossos, nas articulações, fratura de osso, né? Lesões nas articulações. Ou seja, essas contusões, elas não ficam só na superfície, elas podem atingir músculos, né? Podem atingir ossos também, podem atingir órgãos e podem atingir articulações. A diferença é que quando o galo bate, mas não dá de espora, essas contusões a gente não percebe, não tem uma lesão de continuidade. Ou seja, não havendo de espora, então não há perfuração, é só a pancada. A vantagem, né, em relação à questão da espora é que na contusão, né, não há uma solução de continuidade entre o meio ambiente e o interior do galo, do corpo do galo. E, portanto, as bactérias, né, não têm acesso, né, e evita-se contaminações, infecções, né? Mas a pancada pode causar essas contusões, podem lesar articulações, podem lesar órgãos, ossos, músculos, etc. e tal. A gente precisa ficar atento, né, às consequências dessas pancadas, né? Bom, mesmo no ato, né, no fato de dois galos acidentalmente se encontrarem e se degladiarem, né, independente da questão do que o outro possa impor, né, um possa impor ao outro, né, existem algumas lesões que ocorrem pelo ato do combate em si, né, da briga dos dois em si, né? E quando dois galos no nosso terreno, né, um foge,
encontra com o outro, a gente sabe que nessas situações vão haver essas lesões, né? Infelizmente, os galos são assim, né? Infelizmente, eles são agressivos. Então, às vezes, é comum, né? Foge um galo, eles batem, né? Brigam lá, a gente não vê, né? Mas o ato desse combate, se ele mesmo pode ter lesões ocasionadas pelo embate, pelo combate dos dois, né? Essas lesões podem atingir, né? São lesões provocadas pelo embate, né? Essas lesões, elas podem atingir o galo, né? Na parte, vamos por aqui, muscular, né? Ocasionando distensões musculares, né? Até mesmo rupturas musculares, né? Rupturas musculares ou lesões em tendões musculares, né? Principalmente porque os galos fazem isso sem que a gente interfira em nada, né? Então o galo não está devidamente, né, adequado àquele tipo de coisa, né? Ele vai se degradar num terreno cheio de coisas, cheio de acidentes. Então ele pode, né, levar uma pancada, ele pode cair de mau jeito, pode se machucar, né? Então, assim, não precisa o outro fazer uma lesão nele, ele mesmo, né? Pode ter esse tipo de lesões musculares, né? Ele pode ter entorses articulares, né? Entorses nas articulações, né? Ou seja, luxação, entorse na articulação. Ele pode ter nesse tipo de coisa, ele pode ter lesões que atinjam as unhas do seu pé, né? As famosas fraturas de unha, né? Fraturas de unha. Esses entorses costumam inchar o pé do galo, inchar a canela do galo, inchar o joelho, né? Inchar a asa do galo, né? São todas lesões pelo esforço, né, do galo no combate. A gente precisa, se acontecer um acidente desse, a gente precisa pegar os nossos galos e examinar, né? São animais que merecem todos os cuidados nossos. A gente não quer esse tipo de acidente, né? A gente não quer esse tipo de situação, mas caso aconteça, né, de uma forma fortuita, a gente tem que estar atento, né? Porque nós queremos o bem dos nossos animais, a gente quer que eles fiquem, né, saudáveis, a gente gosta de ver os galos saudáveis. Então, se acontecer um acidente desse na cocheira, a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar isso, quer examinar nosso galo, para a gente proporcionar o tratamento adequado para cada situação dessa, né? Os nossos galos merecem, né? Pode haver também, né, lesões nos ossos, né? Porque aqui nós estamos falando de lesões nos ossos com fraturas, né? E essas lesões ósseas, né? Essas fraturas ósseas podem ser tratadas. O osso do galo regenera igual um osso de uma pessoa, né? A gente precisa fazer o tratamento adequado. Deve ter mais ou menos uns 2 anos, que um amigo meu, que é um criador, né, um preservador de raça de aves de combate, um dos frangos dele, e geralmente acontece com o mais bonito, né, um dos frangos dele fugiu, né, e brigou com o outro na porta da gaiola. E naquela briga ele bateu, né, com a canela na grade da gaiola e teve uma fratura. E ele ficou doente por causa desse galo, né? O galo tinha fraturado a perna, e ele trouxe o galo aqui na minha casa, perguntou se a gente poderia fazer alguma coisa ou se teria que sacrificar a ave, né? Nós fizemos um tratamento, fizemos uma redução, colocamos a fratura no lugar, né? Na verdade, fiz uma imobilização muito bem feita, que é um grande problema, imobilizar, né, canela de um galo, porque ele não deixa, ele não vai cooperar com o tratamento, né? Mas nós fizemos uma imobilização muito bem feita, né?
né? Usamos inclusive até gesso mesmo, imobilizamos muito bem a canela do galo, né? E deixamos aquele frango em tratamento, né? Com imobilização, com analgésico para não sentir dor. E a nossa felicidade foi que mais ou menos umas 4 semanas depois, nós retiramos aquelas bandagens que tinham colocado lá, né? E o galo estava com a perna perfeita, ele atrofiou um pouquinho, né, o músculo da coxa, justamente porque ele não tinha como andar direito, mas se recuperou totalmente depois, né? À medida que que ele se locomovia e voltou a ficar um galo extremamente perfeito, nem mancar e não mancava, até difícil você falar que aquele galo havia sofrido uma fratura acidental na perna. Bom, o outro lugar onde um galo costuma machucar muito é na boca, né? Quando dois galos brigam, eles se bicam, né? E na boca, a gente precisa ter um cuidado especial, porque o galo, quando bica a boca do outro, né? Ele costuma machucar não só do lado de fora, mas por dentro, né? Então, se acontecer esse acidente na sua cocheira, você tem que pegar o galo, né, e examinar a boca, limpar bem, secar bem, né, a boca do galo e examinar se não houve lesões, né, no interior da boca, porque elas vão ter que ser tratadas, né? Às vezes costuma até arrancar a capa do bico, né? A parte de baixo, a parte de cima, tudo isso tem um tratamento, né? Para que a gente recupere o nosso galo. Com exceções, né? Algumas lesões podem causar deficiências permanentes, né? A gente não quer isso, né? Ao contrário de que, né, dos grandes preservadores, né, que estão preservando os nossos galos de combate, matando eles, né? A gente não quer que o nosso galo, se sofrer um acidente desse, seja sacrificado, né? Então nós gostamos dos nossos galos, das nossas aves, então a gente quer cuidar deles. Inclusive assim, eu estou mostrando essas situações, a gente não tinha isso com tanta frequência como está tendo agora, né? Graças à intervenção dessas pessoas, e como nós estamos tendo agora, né? Principalmente agora que não serra mais espora do galo, a gente cria o galo, né? Ele vai para uma exposição, ele vai para a venda, mas não pode ser mais cortada a espora do galo. Então tem que ir do jeito que ele está, né? Então agora esses acidentes, né, que eu narrei aí estão sendo muito mais frequentes e nós vamos aprender no próximo vídeo aí a como cuidar disso, tá? Que fique bem claro, né, para esses pseudos protetores de animais, que nós nos dedicamos demais às nossas aves, nós queremos demais que elas estejam muito bem, queremos demais a saúde das nossas aves, então nós queremos cuidar e tratar muito bem, né? Quando acontece um acidente desses na cocheira, nós nos preocupamos, nós corremos atrás de medicamento, nós queremos salvar nossas aves, né? E não fazer o que estão fazendo, essa aberração que estão fazendo aí, né, de invadir cocheiras e matar galo, ou com umas idiotas falando assim, não, esses galos vão para experimentos, vão ser usados em experimentos, vão ser usados em pesquisa, pois eu desafio, né, a que eles me apresentem uma pesquisa feita em que o galo de combate está sendo utilizado nela, né? Porque isso é uma falastrão danado, um cara falar uma bobagem dessa, né? Até porque não se pode fazer experiências com animais, né? Então maltratam e matam as nossas aves, né? E falam uma bobagem dessa, ainda fala na televisão uma bobagem dessa, esses galos vão ser destinados à pesquisa. Eu tinha vontade de estar lá e falar, minha senhora, me mostra a pesquisa que a senhora está fazendo, eu quero o projeto da sua pesquisa, porque não existe, né? Então ficar bem claro para todo mundo, né? Eu mostro a cara, né? O que eu estou fazendo aqui é ensinar, né, o que pode acontecer num acidente, o que pode acontecer quando dois galos, né, sem o nosso controle se combatem e se machucam e se lesam, para que a gente possa tratar, que é o próximo vídeo nós vamos falar sobre essas lesões e falar como tratar isso,
né? Não é para passar a faca no pescoço de um galo, né? Como eles fazem aí, como eles estão fazendo, tá? Então, assim, vocês me desculpem, às vezes eu me entusiasmo muito com isso, porque eu acho que isso é uma coisa, além de ilegal, né? Ilegal. Isso é ilegal. Nós precisamos. O governo, se existe uma norma que impede você criar um galo de combate, né? Não existe essa lei, que o sujeito não tem direito, né? Em nome da preservação, matar os galos. Ah, mas não tem onde colocar. Isso é problema do governo. Isso é problema do governo. Se ele prender o galo e acha que ele tem que ficar sob tutela do Estado, ele tem que arrumar o lugar para fazer isso, né? Ele não pode antecipar uma pena e matar o galo. E vai que depois a gente vá para a justiça e ganhe naquela situação, a justiça nos dá o ganho. Quem que vai reparar essa perda? Ninguém, né? Então, eu estou mostrando a minha cara mesmo, eu estou ensinando o que, que vai acontecer caso haja esses acidentes, como a gente vai tratar os galos, tá? Porque assim, um objetivo nosso, meu, é ensinar. Olha, houve esse acidente, houve. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso para recuperar a saúde das nossas aves, né? Não é para causar, né, a morte da nossa ave, de jeito nenhum, né? Então, assim, essa é uma situação extremamente delicada hoje em dia, né? Mas nós não temos que fugir disso. Nós vamos discutir sim como tratar das nossas aves caso hajam esses acidentes, né? E eles são corriqueiros já uma vez que as aves de combate, elas são extremamente aguerridas, né? Nós tratamos muito bem, elas não brigam porque nós maltratamos. Isso é lenda, palhaçada, um cara falar um negócio dele, que os nossos galos brigam porque nós maltratamos eles, que nós injetamos hormônios no galo. Que hormônio? Me fala onde tem hormônio para galo, né? Onde que alguém vende isso? Que hormônio é esse? É claro que não existe, claro que não existe, né? Hormônio de gente não funciona em galo. Então, assim, isso é tudo gente que não tem muito o que falar bobagem. Então, assim, impedir nós de criar o galo, não. A questão da rinha, isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão a ser discutida, né? Porque realmente a rinha de galo, ela é proibida por lei, né? Ela é proibida. Então, se o sujeito pegou o galo dele e levou para uma rinha de galo, isso eu não vou abrir discussão. Isso eu não vou abrir discussão, não discuto, né? Não vou discutir se o cara fizer isso, né? Cada um tem, né, a sua autodeterminação. Aí existem consequências, e mesmo assim as consequências não podem ser o que estão sendo feitas, né? Houve um lugar aí numa cidade do norte aí em que mandaram os galistas retirar a roupa, ficar nus, né? Sequestraram relógio, sequestraram celular, sequestraram dinheiro dessas pessoas, né? Ou seja, um indivíduo da polícia, um cara, porque, vamos falar, policial é um cara preparado, né? É um sujeito preparado, ele exigir que o sujeito tenha a nota fiscal do celular para provar que o celular... quem que anda com nota fiscal do celular? Quem que anda com isso? Né? Quer dizer, isso você vê que é uma perseguição, né? Agora, na rinha eu não vou discutir o assunto, porque assim eu não tenho nem argumento para discutir o assunto se o sujeito está na rinha de galo fazendo aposta e colocando o galo para brigar, né? Eu estou fazendo aqui um vídeo para a questão relacionada a acidentes nos nossos criatórios, tá? Então, assim, esses acidentes podem acontecer no criatório. Ah, mas isso aí também pode acontecer na rinha, tudo bem, pode acontecer. Mas o meu objetivo é o tratamento dos nossos galos acidentados, ocasionalmente, dentro dos nossos criatórios. Todos os vídeos que eu fiz até hoje, aqui, eles estão voltados para a criação do galo combatente. Ninguém me viu falar aqui que é para colocar galo na rinha, que é para fazer briga de galo na rinha. Isso aí cada um vai, né, com a sua cabecinha onde quiser ir, né? Mas não falar, né, não ensinar como tratar os nossos galos, né? Então seria a mesma coisa se você tem uma criação de cavalos de corrida, né, puro sangue inglês, né?
Você cria, você tem que fazer manejo dos seus cavalos, mesmo que eles não vão, né? Não vão para o jockey. Ou seja, eu crio, né? Cavalos puro sangue inglês, eu tenho que fazer manejo deles, eu tenho que pôr eles para correr, eu tenho que tratar deles, eu tenho que, né, movimentar o organismo desse galo, desse animal, e pode ser que um ou outro vá para o jockey, né? Mas eu manejo todos, né? Mas se você vai levar para o jockey ou não, isso é problema seu, né? Então, nossos galos de combate, eles também são manejados, né? Nós temos que cuidar deles bem, né? Nós temos que manter, né, o galo de combate, tem que ser mantido, né, em todos os seus aspectos, seu aspecto físico, seu aspecto intelectual, né? Ou seja, a índole do animal tem que ser mantida, ele tem essa índole dele, faz parte dele. Então, se nós queremos ter uma criação e uma preservação do galo de combate, nós temos que preservar essa índole do galo, né? Então nós temos direito a fazer os manejos dos nossos galos, o que não significa pegar galo, né, e levar para a rinha e fazer briga lá com aposta, etc. Tal, faz quem quer, né? Mas o objetivo nosso aqui, no nosso canal, é justamente o cuidado, a criação, né? O aprimoramento dos animais, né? O como a gente deve manejar esses animais. E isso eu vou mostrar, vou ensinar, não é crime fazer isso, né? E também, né, os acidentes, as coisas que acontecem, que podem acontecer nesse manejo, igual você tem uma criação de cavalo, você vai manejar um cavalo desse, um puro sangue inglês, ele pode ter uma ruptura de tendão, então não vai se tratar, não vai se falar nisso? Ué, qual é, né? E assim vai com várias criações, né? Você tem uma criação de canários, né, autorizada pelo IBAMA, de repente dois canários entram, se machucam, né, brigam, se machucam, você não pode falar então como cuidar disso aí? Nada a ver, nada a ver, tá? Então, essas são as lesões mais comuns que acontecem quando há um acidente, né, nas nossas cocheiras, agora agravado pela essa situação de não poder cortar a espora do galo, né, não poder amputar a espora do galo. Eu vou mostrar para vocês num vídeo que eu vou postar amanhã, né, uma das consequências disso, né, que é a lesão que acontece na galinha, né, quando o galo vai cruzar a galinha, quando ele tem espora afiada, como ele machuca a galinha, né? É um absurdo falar que não pode cortar a espora do galo, isso é uma coisa mais louca do mundo, né? Pessoas que não entendem nada, dando pitaco, falando bobagem sem parar, né? Então, assim, isso que eu estou ensinando é para que vocês cuidem bem das suas aves, tá? E cuidem mesmo, cuidem bem, tá? Nós temos que abrir o peito e falar, nós temos nossas aves de combate, nós gostamos, amamos as nossas aves de combate, tá? Nós preservamos uma espécie extremamente importante até para a avicultura comercial, né? Então, assim, é um direito nosso criar, né? Pode não ser mais direito, nós podemos estar sendo amputados da nossa liberdade de fazer esses galos combaterem na rinha. Tudo bem, não existe uma lei então que não pode, mas criar e manejar os nossos galos, manter nossos galos em boas condições de saúde, meu amigo, isso não existe nenhuma lei que proíba fazer isso. Nenhuma lei que proíba fazer isso, né? É só ter o cuidado né, de não deixar. Agora, já aconteceu, né, eu tenho uma informação de uma cocheira, dois galos, né, um galo fugiu, se degladiou com outro, machucou, né? E infelizmente a polícia ambiental foi lá, viu o galo machucado, não adiantou o cara falar que aquele galo tinha fugido, né? Mostrou até a porta da gaiola onde os galos brigaram na porta, sujou de sangue a porta da gaiola do galo. Nem isso serviu, sabe? O que é que fizeram então para preservar? Mataram todos os galos do rapaz, preservaram, né? Fizeram a defesa, né? A defesa dos animais, fizeram isso, né? Então, assim, isso pode acontecer, um acidente pode acontecer em qualquer tipo de criação,
Em qualquer tipo de criação, esse tipo de acidente pode acontecer. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, né? E nós vamos lidar. Nós temos que pôr a cara a tapa, nós não estamos cometendo nenhum crime criando as nossas aves, né? Nós não estamos cometendo nada de ilegal, né? Ensinando como criar as aves, ensinando como apurar o sangue das aves, ensinando como tratar as doenças, ensinando como tratar esses acidentes. Isso não é nenhum crime. Nós estamos ensinando a cuidar, tá? Então, me desculpa esse desabafo, né? Mas as pessoas têm que pôr a cara a tapa e falar e mostrar, tá? E mostrar. Amanhã eu vou fazer o primeiro vídeo sobre manejo dos nossos galos. Não tem, hoje eu não estou fazendo briga de galo. O que é proibido na lei, pela lei, é a briga de galo. Então, manejar galo, né? Ensinar como você deve cuidar do galo, como você vai manter a estrutura física do galo, como você deve alimentar o galo. Isso não é crime, né? Isso não é crime. Eu desafio qualquer um a me apresentar uma lei dizendo que isso é crime. Isso não é crime, tá? Nós podemos fazer isso e podemos fazer de cara limpa, né? Fazemos isso de cara limpa, sem ter medo de nenhum idiota que vem chegando e falando bobagem, né? Eu faço de cara limpa. Tá? Minha cara tá aqui, ó, retratinho, quem quiser bater pode bater. Eu não tenho medo de ambientalista, não tenho medo de protetores animais. Se eles quiserem ir lá na minha cocheira, eu vou mostrar para eles que as minhas aves são mais bem cuidadas que muita coisa que eles dizem aí, até contra muita criança que está abandonada aí no meio da rua. Tá? Meus galos são muito bem cuidados, muito bem tratados. Você não vai encontrar lá espora, nada disso para, né, para briga, não vai encontrar tambor de briga, não vai encontrar nada. Você vai encontrar uma criação top de animais de combate, mas que não estão ali para se combater, né, para fazer briga de galo, né? Isso é um direito meu, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. No próximo vídeo, né, eu vou mostrar como a gente deve tratar esses ferimentos, primeira coisa, e a segunda coisa, eu vou mostrar também num vídeo que eu acho que vai dar para mim fazer amanhã, que é um vídeo dos primeiros manejos, os primeiros cuidados na criação, para que seu galo se desenvolva bem, tá ok? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço e desculpe, né, esse desabafo, mas eu acho que as minhas palavras estão na boca de quase todos os galistas. Alguns não falam com certo receio e outros não falam porque não tem o dom da oratória, né? Às vezes não tem nem como falar, ok? Então um abraço para vocês, até a próxima.